Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Esses dias eu estive mapeando a prova de Direito Constitucional do ENAD 3, vendo ali qual foi o conteúdo efetivamente cobrado em cada uma das questões. E fui documentando todas essas análises nos stories do perfil do Instagram Atleta dos Concursos. Uma vez finalizado esse mapeamento de Direito Constitucional, eu compilei todas essas análises de 10 questões e criei esse vídeo. Então, nesse vídeo você vai ver as análises de 10 questões da prova de Direito Constitucional do ENAD 3. Eu tenho certeza que essas análises vão te dar um direcionamento absurdo para você voar na sua preparação nessa que é a disciplina mais importante no Enem, disparado. Então, aproveite essas análises e eu tenho certeza que você vai ter ótimos insights. Vamos lá! Olha aí, galera, enquanto tem gente estudando milhares de páginas de Direito Constitucional, quem seguiu a minha orientação de dar foco em repercussão geral para Direito Constitucional, que é um estudo ali bem delimitado, não são tantas repercussões gerais assim, já começou a prova ganhando duas questões, a questão 1 e questão 2. A primeira questão foi da licença maternidade e licença paternidade, tema 1072 de repercussão geral. Bem manjada. E a questão 2, relacionada a um projeto de lei aqui parlamentar, por iniciativa parlamentar, também cobrou repercussão geral. O tema 917, que a resposta certa era exatamente a tese também. Não usurpa a competência privativa do Executivo, lei que, embora crie despesa, não trata da sua estrutura e atribuição de órgãos no regime de servidores públicos. É exatamente a C. Agora, olha a questão 3. Ela é um formato que às vezes a FGV utiliza de cada alternativa da questão cobrar uma decisão diferente de jurisprudência. E aí tinha tudo para ser uma questão bem difícil. Tem aqui precedente de 2015, de 2011, de 2022, de 2023, de 2016. A resposta era um precedente de 2011, que a DPF não é a via para você ter uma revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Então tinha tudo para ser difícil, mas a resposta você acabava encontrando lá no artigo 103A da Constituição Federal, que estabelece o rito lá da súmula vinculante. Então, o que era para ser difícil acabou sendo fácil. E constitucional, a gente sabe que no Enem despenca jurisprudência e Constituição Federal. Jurisprudência e Constituição Federal é a chave para ir bem em constitucional do Enem. Vamos para cima. Agora, olha a questão 5 de constitucional. Foi uma norma ali que permitiu o acesso por autoridades policiais e MP a dados cadastrais referentes à qualificação, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial. E essa é uma questão também pautada na jurisprudência do STF, mais precisamente a ADI 4906, que foi julgada em 11 de 9 de 2024. Então, ali aproximadamente 8 meses antes da prova do ENAM 3. Então, assim, a gente sabe que em constitucional você precisa ter um domínio amplo dos informativos, principalmente dos últimos 3 anos, que eles despencam. E o último ano, antes da prova, mais ainda. Mas precisa ter esse domínio mais amplo, porque os informativos eles são muito cobrados aqui em constitucional. Beleza? Vamos para cima. Olá, amigos e amigas. Vamos analisar mais uma questão de Direito Constitucional do ENAM 3, a questão 6. O assunto dela é contrato de trabalho. Tá? E a resposta foi retirada da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33, e também de conteúdo doutrinário. Então, tinha que saber o que era contrato ilícito e contrato proibido. E vamos analisar o grau de exigência dessa questão. Então, para saber o que era um contrato ilícito, você só precisava saber que contrato ilícito é ilícito. Então, por exemplo, o tráfico de drogas. Não dá para se trabalhar no tráfico de drogas. É ilícito. Já o proibido é o trabalho lícito, mas com salvaguardas circunstanciais. Então, por exemplo, o menor de 18 anos não pode ter um trabalho noturno perigoso ou insalubre. Então, você precisava de 3 palavrinhas para definir cada um desses conceitos. Só isso, só isso. Vamos olhar mais uma questão do ENAM 3 de Constitucional, a questão 8, e ela retrata um auto de infração aplicado a empregador pelo órgão de fiscalização do trabalho. Tá? E aí pergunta qual que é a competência para tentar anular essa penalidade administrativa. E a resposta está lá no artigo 114, inciso 7º. Então, nesse caso, é da Justiça do Trabalho. É mais uma questão muito fácil, retirada diretamente da Constituição Federal. E ela já estava manjada, esse artigo já foi cobrado no passado. A gente tem aqui o nosso mapeamento, a nossa curadoria do conhecimento cobrado, olha lá,
O artigo 114 já tinha sido cobrado antes, né? E para além dessa cobrança, teve uma súmula vinculante. Mas nesse caso da questão 8, foi mais simples ainda. Foi só o artigo 114, então já estava mapeado, né? E aí quem seguiu os padrões mapeados no ENA 3 voou. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 9 de constitucional, e ela cobrou ali jurisprudência, para variar. Falou de uma lei estadual sobre licenciamento ambiental de empresas de telefonia. Tá? Estabeleceu algumas regras ali específicas dessa lei estadual. E a questão foi retirada de um informativo do segundo semestre de 2023, o informativo 1097. Aí ele fala exatamente isso, é inconstitucional porque viola a competência da União, que é privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para explorar esses serviços. Então a norma estadual ela é inconstitucional, beleza? E não à toa a gente no treinamento fala para você ter um tempo semanal para você destrinchar esses informativos aqui, essa jurisprudência de constitucional, porque ela despenca, você precisa ter esse domínio. E se a gente entrega isso aqui gratuito nos stories, imagina no treinamento. E aí, falando em treinamento, deixa eu te mostrar aqui, a partir dessa questão 9 do ENA 3, que cobrou o assunto repartição de competências e cobrou jurisprudência, deixa eu mostrar a nossa ferramenta aqui. Ó, ela é a ferramenta do mapeamento por pontos. Então, nesse ponto aqui, que é o ponto 9 de repartição de competências, já estava mapeado. Primeiro, é um tema muito quente. Ele cobrou, até o momento, nas 3 provas que tinham, 8 questões. Então, é um tema quentíssimo dentro de constitucional. E a gente sabia que esse assunto seria cobrado ali sob o ponto de vista da jurisprudência. 87,50% das questões. Tá? E a gente estabeleceu isso como um prognóstico. Ó. Sim, o foco para estudar esse assunto é jurisprudência, amigo e amiga. E aí, a gente não só isso, a gente botou as 8 questões aqui que a gente tinha mapeado nesse ponto. Então, quem seguiu aí as nossas ferramentas e estudou de acordo com elas, voou no ENA 3, porque está tudo mapeado. É só seguir os parâmetros que a gente colocou aqui para vocês. Vamos comentar agora a questão 10 de constitucional do ENA 3. Então, é uma celeuma entre União e município alfa. Beleza? O município ele teve ali uma prestação de serviço por pessoa jurídica e pessoa física. E aí ele reteve o imposto de renda. E aí teve essa lide tributária ali, essa celeuma entre a União e o município, e aí pergunta quem estava certo, tá? Se era o município, se era a União, enfim. E aí a resposta é retirada de repercussão geral. Tema 1130. Pertence ao município a titularidade das receitas de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos por eles, a pessoas físicas e jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços. Então, às vezes você fala, eu tenho uma enorme dificuldade em tributária, é muito difícil e tal. Segue o padrão que facilita esse processo de preparação, beleza? Vamos para cima. Vamos dar uma olhadinha na questão 15 de constitucional. Então, eram os institutos ali da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E para acertar essa questão, que era grande, você precisava ter um conhecimento ali dos artigos da Constituição Federal, artigo 34, 36, 84, 136 e 137. E o engraçado é que a única palavrinha errada era aquela ali que está marcada, solicitação, quando na verdade é requisição, está lá no artigo 36. Então era só isso que tornava essa primeira afirmativa errada, estava tudo certo. E eu queria te chamar para parar de ter essa idealização de que você precisa de anos de estudo e que você vai se tornar uma máquina de conteúdo, de conhecimento para você passar no ENAM. E os materiais que você usa te levam a ter essa idealização mais à terra. O conhecimento que você precisa para matar a questão de prova é esse. É isso que você precisa ter para passar no ENAM. E eu te pergunto, você precisa de anos de estudo para acertar esse tipo de questão? Por fim, a questão 16 de constitucional, que era uma celeuma tributária entre o Estado e o município. O Estado reteve parcela de ICMS a pretexto de concessão de incentivo fiscal, e aí perguntava quem tinha razão nessa problemática. E a resposta era a B. E a B é um copia e cola, adivinha de quê? Repercussão geral. Tema 42. A retenção de parcela de ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivo fiscal, é inconstitucional. Então, 5 questões de 16 você resolvia com conhecimento de repercussão geral. E aí, quantas e quantas vezes eu não repeti isso ao longo da preparação do ENA 3? A gente já sabia, isso era um fato, um padrão já mapeado por nós. Quem seguiu voou no ENA 3. E agora eu repito, estude repercussão geral da STF. Então, esse aqui é o nosso Big Eye do ENAM, que tem ali a consolidação de todo o conteúdo que já foi cobrado até agora nas provas do ENAM. E
aqui ele está atualizado até o Enem 2, então tinham 3 provas. E olha como, naquele momento, já tinha despencado repercussão geral. Já tinha caído em 17 questões de 48, tinha despencado. A gente falava, joga energia especificamente nisso. Então, dentro daquele oceano de jurisprudência de constitucional, joga energia em repercussão geral. Olha o padrão aqui, é um padrão estável. E não à toa caíram 16 questões, dando 3, 5 você matava com repercussão geral. É um fato, é um padrão, e padrão a gente respeita, então a gente tinha que jogar mais energia em repercussão geral dentro da disciplina de direito constitucional. Eu falei isso semanalmente. A gente tem uma aula ao vivo, gratuita, toda semana, e quantas vezes eu repeti isso aqui? A verdade é que quanto mais perdido, mais disperso você está, maior é o seu estado de vulnerabilidade. E aí você continua adquirindo novos materiais, novos serviços, achando que isso vai resolver os seus problemas, mas isso só vai aumentar o seu estado de dispersão. O que você precisa não é de mais material, você precisa de uma organização eficiente, um direcionamento eficiente de como estudar os conteúdos para o Enem. Então toma cuidado com isso. Não dispersa mais, você não precisa de mais conteúdo, é mais informação, você precisa organizar de forma otimizada o conhecimento que você vai construir. E eu estou ensinando isso aqui ao longo do tempo para vocês. Pega essa visão, tá bom? Se você gostou dessa análise que eu fiz, dá um like aqui, deixa o seu like para eu saber. E vamos para cima, vamos ter um estudo mais eficiente. Se você quer passar no Enem com estratégia e mais velocidade, clica no link da descrição desse vídeo e entra para o treinamento. Eu te espero lá com tudo pronto para acelerar a sua aprovação.